Eu quero dizer para os irmãos da minha mais absoluta convicção da mensagem, do recado, daquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. E digo até que essa transmissão, essa mensagem se iniciou hoje pela manhã, sem combinarmos. Pastor Marcelo, que trouxe uma maravilhosa mensagem, nos ministrando acerca da confiança no Senhor, e terminou de uma forma muito forte, que muito me tocou pessoalmente, quando o Senhor se manifesta, eu te ouvi. E os irmãos vão ver que há uma similaridade, há um ponto de encontro entre essas duas mensagens. Mal sabia o que ele iria pregar. Aliás, nem mesmo sabia que ele iria pregar, não é? Então eu creio que o Senhor tem muito forte esse recado aos nossos corações hoje à noite. Eu queria pedir para colocar a apresentação. Deixa eu também me preparar aqui. Aqui já está, porque eu estou sem a minha colinha ali, eu esperava por ela. Muito bem, meus queridos, então hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que muito me tem falado ao coração: os 4 inimigos da fé. Os 4 inimigos da fé. Eu quero convidar você a abrir, só preciso de um treinamento aqui. Agora vai. Eu quero convidar os irmãos, enquanto o pessoal repara aí a parte técnica, a abrirem suas Bíblias no livro o segundo livro das Crônicas dos Reis. Nós vamos ler o conhecidíssimo versículo 14 do capítulo 7. Então, leremos 2 Crônicas, ou o segundo livro de Crônicas, melhor dizendo, capítulo 7, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Oremos, queridos. Pai, esta é a tua palavra, Senhor, e agora eu quero te pedir que o Senhor possa me usar, apesar de nossas imperfeições e pequenez, que o Senhor possa nos usar como canal, Senhor, para fielmente entregar aquilo que o Senhor mesmo colocou em nosso coração, ó Pai, e que haja edificação da tua igreja, Senhor, e que haja novidade de rumos, ó Pai, que essa ministração, que os louvores, ó Pai, que a mensagem do domingo, do culto da manhã, que já apontam na mesma direção, Senhor, formem uma completude de obra no coração de cada um de nós. E porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor, que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas que sejamos transformados pela ação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem, meus queridos, eu quero começar chamando a sua atenção para a forma como essa porção da palavra de Deus se inicia. Ela se inicia, na verdade, com uma condicional. E se? Na verdade, são 2 conjuntivas, uma aditiva e a mais forte, que é condicional. Se. E aí ela se refere ao objeto dessa afirmação. Ela faz uma afirmação que é condicionada e traz uma bênção logo em seguida. Eu quero chamar a sua atenção que esta é uma palavra para a igreja. Aqui a palavra de Deus está dizendo: e se o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, esse povo, nós fazemos parte dele.
Em nome de Jesus, meus queridos, nós somos chamados pelo nome do Senhor, nós somos parte do seu aprisco, nós somos da Assembleia dos Escolhidos. Portanto, esta palavra é para você, é para mim, hoje à noite. Então, segura esse preâmbulo, segura essa primeira observação, porque já já nós voltaremos a ela. A primeira coisa que eu queria que você e eu refletíssemos rapidinho: como é que anda a nossa terra? Será que a terra precisa de cura? Eu trouxe aqui 3 fotinhas de cenas muito duras, de cenas como há pouco foi ministrado, porque o homem não entendeu o sentido da dominação, e agora notem os irmãos como é obra do Senhor, porque não conversamos e a coisa caminha exatamente no mesmo sentido. Então, porque o homem não entendeu o sentido do que é dominar, a gente vê essas imagens tão tristes, né? E quando eu recebi aquela imagem à nossa esquerda, eu fiquei pensando na sarça ardente, né? Que pena que aquela não é a cena da sarça ardente, é uma cena de queima real. Mas também nós podemos pensar que as pessoas também não estão bem e precisam de cura. Há pouco foi ministrado, há pouco rompemos no mundo espiritual e declaramos cura, mudança de direção, transformação, porque as pessoas não estão bem, queridos. Não parece muito interessante a gente pensar que esta terra precisa de cura, esta terra precisa ser sarada. Então, note a segunda observação. Além do objeto a quem essa palavra se refere, ser a igreja, ser o povo de Deus, porque nós somos chamados pelo seu nome, agora há um detalhamento, há uma promessa: perdão de pecados e cura da terra. Além de serem 2 bênçãos muito interessantes e importantes, queridos, eu quero que você note a associação entre essas 2 condições: a terra que precisa ser curada e o pecado. A natureza geme buscando a sua libertação, e a natureza geme por conta do peso do pecado da humanidade. Então, talvez nesse momento a gente pudesse perguntar-nos: que terra é essa que nesse momento precisa de cura? Será que a terra que precisa de cura é a nossa saúde física? Será que essa terra que precisa de cura é a nossa casa? Será que essa terra que carece de cura são as nossas relações pessoais, quem sabe intradomiciliares, quem sabe a relação conjugal? Que terra é essa que precisa de cura? Quem sabe precisa de cura as nossas relações no trabalho, até mesmo a falta do trabalho, uma remuneração mais justa. Que terra é essa que falta cura? A vida profissional, sua empresa, os negócios. Tenham certeza, meus queridos, que esta palavra se estende a todas estas terras. E hoje o Senhor vai falar aos nossos corações e nós vamos entender de uma forma diferenciada. Não por ser esse que vos fala, mas por ser palavra de Deus, que é atual, que é absolutamente aplicável, que é contextualizada, que é contemporânea também para nós hoje. Porém, para que eu chegue lá, eu quero dar uma passeada em algumas considerações com você. A primeira delas é a realidade dos 2 reinos. A realidade dos 2 reinos. Eu queria ler com você essa passagem, ela se encontra lá em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. E nos tirou da potestade das trevas. E aí eu fiz um adendo para que você entenda o contexto, onde estávamos sob o domínio do reino do mal, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Note, portanto, meus queridos, que existem 2 reinos, e nós estamos perdidos no reino das trevas, no reino do mal, e fomos transportados pela obra redentora do Senhor, para o reino do seu amor. E muitas vezes a gente quer viver como se essa realidade não existisse.
Eu quero mais é tocar a minha vida, eu quero mais é cuidar das minhas coisas, eu não me importo muito com essa coisa de reinos, eu não, nem mesmo quero participar deles. Deixa eu dizer uma coisa para você, nesse quesito, não existe coluna do meio. Ou você faz parte de um, ou faz parte do outro. Ou você trabalha em prol de um, ou trabalha em prol do outro. E isso é bem sério, irmãos. E hoje o Senhor nos diz, a quem queremos servir? Que reino é que que você realmente temos propulsionado no nosso dia a dia? Com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas reações, com o nosso comportamento. Que reino eu e você temos promovido? Não existe posição inerte, não existe posição neutra. Ou você promove o reino do Senhor, ou você promove o reino das trevas. Ou você está pró-reino do Senhor, ou você está contra o reino do Senhor. Não tem jeito. E é por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele vai nos ensinar a fazer essa dedicação ao reino, quando Ele diz, venha a nós o seu reino. É disso que Jesus está falando. E veja, meus irmãos, ambos reinos estão muito interessados, atentem-se para isso, em imprimir características deles próprias em você. Aliás, em mim e você, em cada um de nós, de forma que nos pareçamos como cidadãos autóctones, de forma que nos pareçamos como cidadãos naturais daquele reino. Opa, isso é sério, irmãos. Então há um interesse do reino da luz, há um interesse do reino das trevas, de forma que nós adquiramos características tais que nos pareçamos, que nos tornamos semelhantes, tal qual alguém olhar e falar, puxa, é natural de lá, eu reconheço, é natural de cá, eu tenho certeza. Tanto o reino da luz, quanto o reino das trevas, tem esse interesse. Quanto mais você se aproxima, atente para isso, meu querido, quanto mais você se aproxima de um reino, mais você vai se parecer como cidadão nativo daquele reino. Alguém disse certa vez que quando nós quisermos conhecer um cristão, basta avaliar o padrão de suas orações. E particularmente o padrão das suas orações evolutivamente. Que coisa interessante. É exatamente por isso. Quanto mais você se aproxima de um reino, mais você vai ganhar características deles. E a palavra de Deus chama de homem de ânimo dobre, aquele que quer passear nos dois. Não pense esse tal, diz a palavra, que alcançará do Senhor coisa alguma. O próprio Jesus disse, olha, não dá para servir a dois senhores. O que Jesus está dizendo de uma forma em parábola é exatamente isso. Nós precisamos decidir de vez, meus queridos, em direção a que reino vamos caminhar. Como é que está a nossa semelhança? Como é que eu e você estamos parecidos? Será que nós estamos, como diz da minha terra, cara e focinho do reino de Deus? Ou será que de repente, quando alguém nos descobre como cristão, é aquela cara de espanto? Uau, não imaginava, não parece, né? Tomara que isso não aconteça com nenhum de nós. Olha só que interessante, o regente do reino das trevas tem 4 agentes, e esses agentes estão a serviço, estão prontos para interferir na nossa vida, para influenciar na nossa vida de forma tal que gere em nós sentimento e comportamento típicos de cidadãos do reino dele. 4 agentes. E esses agentes, meus queridos, são inimigos
da fé. E, por conseguinte, contextualizando no tema que temos estudado esse ano, são inimigos da fé mútua. E muitas vezes você e eu tratamos com esse comportamento numa instância tão humana, tão física, e não nos damos conta da sua própria natureza. Vamos dar uma olhadinha nesses 4 agentes? Então, esses sentimentos, isso é importante, irmãos, de dizer, esses sentimentos e comportamentos não são meras manifestações do mundo psicoemocional, não são resultado tipológico de temperamentos ou personalidades, não são meramente arquétipos. E é impressionante como muitas vezes, até mesmo em nosso meio, é assim que a gente faz, é assim que a gente interpreta. Esse irmão é meio tristonho mesmo, ele tende a ser meio depressivo mesmo, mas é o jeitão dele. Aquele outro irmão é muito ansioso, mas é da índole dele. Aquele outro morre de medo, mas está tudo bem. A gente vai tratando nessa instância da superficialidade, imputando como característica da personalidade ou do temperamento. É bem verdade que cada temperamento reagirá de uma forma diferenciada diante da ação desses agentes. Mas não deixemos, meus queridos, de reconhecer a verdadeira natureza espiritual, maligna, que existe por trás desses agentes. O primeiro agente é a soberba. E de novo me impressiona, irmãos, notaram o quanto foi falado da soberba hoje, da altivez? O pastor orou pedindo a Deus que ao quebrasse a altivez, o orgulho. Talvez se a gente pudesse conceituar, a gente pensasse no sentimento de superioridade em relação às outras pessoas, senso de orgulho, senso de mais-valia. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos adicionamos de determinados predicados, e ao invés de usar esses predicados a serviço do reino, nos apegamos a eles e nos sentimos superiores ao irmão. Sentimos superior ao outro. Sabe, criamos até quilates, classificações de irmãos. Que coisa triste, irmãos. Quando, na verdade, o que está por trás é um espírito muito interessado, sim, em fazer esse efeito, porque o chefe deles fez isso. Certo dia, o chefe dele teve por usurpação ser igual a Deus. O chefe deles se encheu. O chefe deles, o próprio inimigo de nossas almas, se achou o cara. Quando então ele perdeu o seu lugar na presença do Senhor. Aliás, é nele que se inspiram esses 4 agentes. E eu quero rapidamente, irmãos, pedir licença para fazer aqui um micro teatrinho para que você nunca mais esqueça o significado da soberba, para que você nunca mais deixe de ter uma ideia clara do senso da humildade, que é o contrário da soberba, que aliás nós vamos aprender nesse texto, tem um antídoto interessante para os soberbos. Essa folha que eu tenho em minhas mãos, tem 30 micras de espessura. Os irmãos que já fizeram contas aí, já imaginaram, fração de milímetro. Então eu vou colocá-lo aqui sobre esse patamar, e com muito esforço, quase não conseguirei, vou escalar. Agora eu me sentirei, irmãos, acima de vocês. E aí, como é que está embaixo? Eu estou 30 micras mais alto que vocês, dá licença. É assim que o soberbo se sente. É esse o senso do soberbo, quando se apoiando em qualquer predicado, inclusive numa mera folha de 30 micras, se acha mais alto do que qualquer um. Meus irmãos, nós todos somos absolutamente vulneráveis, absolutamente transitórios, não garantimos nem mesmo o próximo batimento cardíaco.
quem dirá a continuidade deles? Só o próximo, não conseguimos garantir. Mas é impressionante como a gente se acha. É sério isso. Então nós precisamos reconhecer, queridos, isso não é uma característica de personalidade, isso não é uma questão de temperamento, isso não é o jeito de um ou outro ser, tudo bem ele ser soberbo, a gente o suporta porque está tudo certo. Não. Reconheçamos que há uma ação maligna por trás desse comportamento e desse jeito de ser. A soberba embota a visão das próprias limitações, traz senso de autossuficiência. Etimologicamente, os irmãos sabem que amam a etimologia, é estar grávido de um Deus. É o cara. E o contrário disso? O contrário disso é maravilhoso, irmãos. Humildade. O maior ícone da humildade é o próprio Jesus, que sendo Deus e achado na forma humana, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi na contida humildade de uma ovelha que segue para o seu abatedouro. A palavra humildade vem de uma expressãozinha em latim que quer dizer humus iude, pisar descalço a terra. É o contrário da folha de 30 micras, agora não tem mais salto nenhum, está descalço, está na altura real. Lindo demais isso, queridos. Primeiro dos inimigos, soberba. A palavra de Deus é rica em textos, e eu trouxe alguns para que a gente possa analisar e voltarmos ao nosso texto, porque o que o Senhor quer nos ministrar está lá no texto que está nos aguardando de volta. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro como superior a si mesmo. Quantas vezes, queridos, acontece exatamente o contrário no nosso meio? Porque o espírito da soberba tem nos dominado. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós precisamos, queridos, nos atentar para esse inimigo, esse agente secreto, esse agente sorrateiro do inimigo, que quer incutir em nós características para que a gente fique parecido com o cidadão do reino dele. Quando Jesus, o próprio Jesus, nos traz o exemplo de humildade, de singeleza e de simplicidade. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Qual é a sua escolha? Você preferir enfrentar a resistência de Deus ou ser o objeto da sua graça? Ele abate os soberbos, ele abate os narizinhos empinados, aquele que se acha, mas ele dá graça, ele favorece aos humildes. Sejamos humildes, irmãos. Esse é um exercício muito importante. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são de que não há Deus. Eu vou retomar esse conceito interessante. Há uma problemática envolvendo a espiritualidade, digamos assim, a vida espiritual desse sujeito soberbo. E isso é importante que notemos. Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde. Mortificai, pois, os vossos membros sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Muito bem, o segundo inimigo é a ganância, que esse texto acabou de dizer no seu finalzinho. A ganância, esse ímpeto, irmãos, de querer mais, esse sentimento de quanto mais ganha melhor, esse sentimento de lucro a qualquer custo,
ganância. Que coisa séria que é a ganância. É uma ânsia por ganhos exorbitantes, avidez, cobiça, cupidez, desejo incontrolável de ter e receber. A gente diz brincando que o ganancioso mergulha na piscina com um sorrisal na mão e sai dela sem uma gotinha, sem um derretimento do sorrisal, porque não abre a mão. O ganancioso tem dificuldade em repartir, irmãos. O ganancioso tem dificuldade em contribuir. O ganancioso tem dificuldade em dar. Lembra-se do que aprendemos há pouco no Encontro Ágape Brasil? Mais preciosa coisa é dar do que receber. Importante a gente considerar, portanto, esse segundo agente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Não te fatigues para enriqueceres, não aplique nisto a sua sabedoria. É claro, irmãos, que é importante, os meios materiais são importantes, não é disso que a gente está falando, não há pecado algum em ser rico. O fato de ser rico ou ser pobre não é o problema é a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro. Isso é um problema, a ponto da palavra de Deus dizer que é a raiz de toda espécie de males. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que tem. Avareza, ganância, dificuldade em dar, dificuldade em repartir. Eu achei muito criativo quando o pastor Roberto fazia um chamamento para que nós abríssemos nossas casas para receber os irmãos do EAB. Ele começou dizendo: você crê que o seu carro é do Senhor? A igreja toda abriu mão, levantou a mão. Você crê que a sua casa é do Senhor? Novamente a igreja toda levantou a mão. Então por que você não abre para receber o seu irmão? Não é? É a prática, irmãos. Isso de fato é muito importante. Nós precisamos estar vigilantes. Há um limite muito tênue entre a segurança, a prudência, a boa prática e a avareza e a ganância. Muito bom. O terceiro inimigo, esse terceiro inimigo é terrível, irmãos. A inveja, sentimento decorrente do desejo irrefreável de ser ou possuir ou gozar o que é do outrem. O que é do outro é o que eu quero. E já viram como rede social é típico para isso? De repente aparece lá fulano de tal em Porto Seguro, férias maravilhosas. A gente não pode ficar por baixo, né, irmãos? Aí a gente quer postar uma férias ainda mais top, mais elevada do que Porto Seguro. Aí de repente a gente consegue postar uma férias em Maldivas. Agora eu sou o cara. E aí quem vê férias de Maldivas, não é possível. O que existe mais superior a Maldivas? Porque não posso ficar assim. Ao invés de nos alegrarmos, que bom. Que bom que o irmão pôde sair para Porto Seguro. Que bom que pôde ir a Maldivas. Mas não é esse o sentimento que vem no nosso coração. Já pararam para pensar nisso? A gente quer, no mínimo, eu também quero. Eu tenho uma frase que eu uso muito lá em casa, né? De vez em quando a gente tem que fazer assim, principalmente quando as meninas eram menores, a gente tem que fazer meio que uma justiça social, né? Então lá vinha elas, por conta da nossa justiça social, diziam assim: pai, fulana tem, fulana teve, aconteceu com ela. Aí minha resposta era sempre a mesma: cada um tem a sua história. Não precisa invejar o que é do outro, cada um tem a sua história. De repente a bênção dele foi de Porto Seguro, espere a sua. Alegre-se com o irmãozinho que está em Porto Seguro, mas não inveje porque ele está em Porto Seguro. Inveja, meus irmãos, que sério que é este inimigo. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa.
A gente lê porções da palavra de Deus, meus irmãos, e eu trouxe até todas para que você veja, não vou ler textualmente, mas eu quero perder 2 minutos, ganhar 2 minutos com você, só por conta dessa expressão. Olha só. E aí há perturbação e toda obra perversa. O que a palavra de Deus está fazendo é uma linkagem, é uma conexão entre a inveja e toda obra perversa. Então vamos entender? O que é o perverso? O perverso é algo que contraria o natural. De repente, se vocês me trouxerem assim, um maravilhoso prato de macarronada, se tiver uma pimenta, então, meus irmãos, vai me ganhar com certeza. E ao invés de comer naturalmente, eu começo a enfiar no nariz e sugar aquela macarronada, e vocês vão olhar assim: meu Deus do céu, isso é um uso perverso do meu nariz. Não foi para isso que foi feito o nariz. Come-se macarronada com pimenta de preferência pela boca. Isso é um uso perverso, meus queridos. E aqui é uma palavra espiritual. A obra perversa é obra de Satanás. E o conjunto desses agentes vai fazer exatamente isso. Olha a linkagem que a palavra de Deus está nos fazendo. A inveja está conectada a toda essa obra. Ela abre uma porta e chama todo o resto dos perversos para a sua vida. Que tal pedirmos ao Senhor que remova do nosso coração esse sentimento? Que tal pedir ao Senhor que tire de vez esse sentimento, esse comportamento do nosso coração? Entendendo, queridos, como eu falei, não se trata de uma mera condição psicológica, uma característica psicológica, uma mera emoção, um sentimento inócuo. Não, senhores, sendo tudo isso, há uma raiz espiritual. Há uma intenção maligna. E você e eu precisamos estar vigilantes, antes que essa porta traga o resto da perversidade para a sua vida. Antes que você se pareça com um cidadão deles. E eu tenho certeza que isso a gente não quer. Nós não queremos apenas parecer, nós queremos ser cidadãos dos céus. Isso é bem sério, meu querido. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e murmurações. Não sejamos cobiciosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Que terrível é esse agente inveja. E o quarto agente, meus queridos, o nome luxúria necessita de explanação. A gente, quando ouve o termo luxúria, a gente meio que é tentado a pensar em luxo, né? Está parecido ali os termos, é como um glamour material, como um excesso de condições físicas, materiais, um esbanjamento material. Essa conexão, essa conotação não está fora, na verdade, mas há um centro, há um epicentro conceitual que você e eu precisamos nos atentar. Olha só, comportamento desregulado, com apetite em relação aos prazeres e ignorância aos preceitos morais. Quer uma frase moderna? O que vale é o meu prazer. Sabe quem está por trás disso? Esse agente aí. O agente da luxúria. Então agora eu não quero mais saber se é certo ou errado. Esquece preceito moral. Te faz bem? Te deixa feliz? Te agrada? É isso que vale. É isso que o mundo está nos ensinando. É essa influência, meus queridos, que muitas vezes tem entrado nas nossas vidas, até mesmo, infelizmente, na vida eclesiástica, na vida da nossa igreja. Não queremos muito mais, sabe, essas regras muito fixas, muito rigorosas, de certo e errado. A gente quer saber se nós estamos bem com isso, se nos faz bem, se nos agrada, se nos dá prazer.
E há uma série de prazeres que a gente poderia elencar aqui. Mas eu queria trazer dois. A glutonaria. Há um princípio de sabedoria, queridos, em comer pouco. Veja, de novo, eu não estou preocupado com instância física. Embora seja importante, eu não estou preocupado aqui em gente fazer uma aula de saúde e dizer para você que isso não é saudável. Eu estou lá conectado com a raiz espiritual do negócio. Está percebendo isso? E mais do que a glutonaria, a prostituição, queridos. As relações fraudulentas, agora virtuais ou reais, o que é pior, né? Em busca do prazer sexual. Então agora a gente relativiza. Namoro é um namoro liberado. Afinal, nós estamos nos tempos da modernidade. Não é? O casamento já não é tão sério assim. Tudo bem se tiver uma escapulia daqui a outra, afinal, ninguém é de ferro. Faz parte da fraqueza humana. É isso que a gente tem ouvido por aí. Qualquer um pode cair. É verdade que qualquer um pode cair. E a palavra de Deus que nos adverte: quem está de pé, veja que não caia. Mas há premissas basilares, queridos. Há referenciais tronculares não negociáveis. Quer você, quer eu gostemos ou não. E aí muitas vezes a gente vem para subformas da prostituição, como por exemplo a pornografia. Nós precisamos falar sobre isso, queridos. Você precisa entender que aquela fugida para ver um site malicioso, um site pornográfico, um material pornográfico, você precisa entender que não é apenas uma relação física, que não é apenas a conexão dos seus olhos a algum sentimento físico, alguma reação fisiológica, poderia dizer assim. Nós precisamos nos despertar, queridos, para entender de uma vez por todas que há uma força espiritual subjacente. Há uma força espiritual subjacente. Há um agente de Satanás trabalhando nessa área e muito interessado que nós nos tornemos parecidos com cidadãos do reino dele. Enquanto a gente estiver olhando na instância de, é no máximo um vício, ou modernamente a gente gosta de dizer assim, é só uma adicção, como é o alcoolismo, como é o tabagismo, é só mais um hábito, faz terapia. Não, queridos, enfrentemos o problema de frente. Há uma natureza espiritual maligna, que você e eu precisamos clamar ao Senhor, para que nos livre, para que nos fortaleça. E o reconhecimento dessa natureza é o primeiro estágio para que a gente chegue lá. Quanta referência sobre prostituição, sobre lascívia, sobre luxúria nós encontramos na palavra de Deus. Eu trouxe algumas para considerar com você. Fugir da fornicação. Fornicação, sexo fora do casamento, fora desse referencial matrimonial. Fugir. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Muitas vezes, queridos, é o Senhor que nos está perguntando hoje à noite, até quando ainda você não vai querer que eu te livre disso? Ele está pronto para nos libertar, mas há uma necessidade de uma ideação do nosso coração, de uma disposição do nosso coração. O Senhor é muito respeitador, Ele não vai te violentar para fazer obra alguma, Ele espera o start do seu coração. Muito sério isso, queridos. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Igreja, abstenham-se da imoralidade sexual.
É a palavra de Deus que nos fala hoje. Isso é tão importante. Suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. Se até agora, meu querido, você estava meio resistente, pensando assim, eu acho que o pastor João está um pouquinho passando do limite, eu acho que ele exagerou um pouquinho, essa natureza espiritual é exagero demais, é quem sabe, muito apego, é querer tinturar tudo com um caráter espiritual. Veja o que a palavra está dizendo textualmente para você, eu vou repetir, um espírito de prostituição está no coração deles, um espírito está no coração deles. E qual é a ação desse espírito? Além, claro, de frutificar em prostituição, claro, mas olha só, não reconhecem o Senhor. Uau! Eu vou voltar nisso daqui a pouquinho, estamos lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, não nos esqueçamos, mas eu preciso desse pano de fundo, para que a gente feche 2 Crônicas, por conta do espírito da prostituição, não reconhecem o Senhor, não reconhecem o Senhor. Muito bom, meus queridos, há um conceito que você e eu não podemos ignorar na nossa vida espiritual, o conceito da concupiscência. A concupiscência é uma força atrativa, é um pendor incontrolável, é uma atração fatal em relação a esses agentes. Esses agentes, então, eles urdem um modelo, eles urdem um esquema que nos atraem, como um rato que é atraído para a boca de uma serpente, e lá vamos nós. A palavra de Deus vai chamar isso de concupiscência. Então, a forma como a gente é atraído, e uma vez conectado com esse agente, haverá ou se dará luz ao pecado, e se constituirá, nós já vamos falar sobre isso, num quadro chamado iniquidade. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Eis o antídoto, queridos. Andai em espírito. Porque você está em espírito, aquela atração fatal não tem efeito sobre você. Lembra que eu disse que quanto mais próximo do reino, mais a gente se contamina, entre aspas, com os parâmetros desse reino? Isso é muito importante, gente. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então você e eu precisamos entender a realidade dessas concupiscências, meus queridos, e entendendo, nós precisamos nos posicionar, clamando ao Senhor libertação em relação a isso. Então agora, com esse pano de fundo em mente, agora com essa ideia das concupiscências em mentes, eu quero trazer algumas ideias para vocês. A primeira, os soberbos devem se humilhar diante de Deus. Esse é um antídoto, queridos. Se você e eu temos esse problema da soberba, se facilmente algo nos sobe à mente, nos sobe e nos sentimos superior ao outro, nós precisamos nos humilhar perante o Senhor. Nós precisamos nos humilhar perante o Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse é o remédio. Esse é o remédio contra a soberba. Lembre que cada um desses agentes abrem portas, meus irmãos, para uma série de perversidades no mundo espiritual. Humilhai-vos, humilhai-vos, reconhecendo como o Senhor como Deus, conhecendo a nossa nulidade, o nosso nada diante dEle.
Já imaginaram, irmãos, a comparação entre eu e você e o Senhor? O que nós somos diante dele? Nada. Então, se nós somos nada, nada é igual nada. Qual é a diferença entre nós? Nenhuma. Percebem isso? Gananciosos oram menos. Prestou atenção nessa frase? Gananciosos, ambiciosos oram menos. Talvez porque os gananciosos tenham essa fixação no material, tenham essa avidez por ganho, por adquirir, por querer mais. Eles não querem saber muito da relação com Deus. É como se orar fosse perda de tempo, e ainda que seja cristão, entra num mesmismo superficial na vida de oração. Não buscam com profundidade, porque estão fixos na instância material, queridos. Olha como isso é sério. Vossos líderes ajuizam debaixo da influência de subornos. Seus sacerdotes ministram visando lucro. E até os vossos profetas fazem revelação em troca de prata. E o pior, ainda usam apoiar-se no Senhor alegando: eis que a vé está no meio de nós. Nenhuma desgraça sobreviverá sobre a nossa cabeça. Essa é uma denúncia do profeta, contextualizada no contexto que eles viviam naquele momento, mas que é oportuno para nós. A gente corre o risco, meus irmãos, de transformar nossa vida cristã em um modelo de religiosidade superficial, e o que é pior, nos ancoraremos em frases como essa: nós temos o Senhor, eu estou na igreja, eu entrego dízimo, eu até oferto, e olha que sou ganancioso, até oferto. Nada de mal me sobrevirá. Importante a gente parar para pensar nisso, queridos. O ganancioso ora menos. E aí a gente pode fazer ao longo da vida uma análise de como é que está a nossa vida de oração. Certa vez, eu conversando com um pastor no consultório, ele disse assim: sabe, doutor, porque Deus não me deu um apartamento na praia, porque com certeza eu me esfriaria na fé. Eu olhei espantado naquele momento, era um pastor me dizendo aquilo. Caramba, né? Não disse nada para ele, nem penso não ter expressado nenhuma reação assim para ele, mas aquele pastor foi embora e eu fiquei pensando, que curioso. Deus não me deu uma casa na praia para que eu não esfriasse a minha fé, para que eu não me afastasse dele. Talvez num primeiro momento que ele ia mais para a praia do que para a igreja, né? Pode ser que seja isso, mas que curioso é essa dicotomia, irmãos, essa dualidade oposta entre a ganância e a vida espiritual, entre a ambição, entre o ter e a dependência do Senhor, porque agora eu passo a confiar na minha conta bancária, nas minhas posses, nas minhas condições. Que sério que é isso? O invejoso não busca a face do Senhor. O invejoso não busca a face do Senhor. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Prestou atenção na comparação que o texto nos faz? De um lado ele propõe a inveja como modelo, e do outro lado ele propõe um outro modelo: confia no Senhor, viva da sua verdade. Que oposição interessante, irmãos. O caminho da luxúria é caminho de morte. Eu sempre gosto de repetir lá em casa um versículo de Provérbios que diz assim: só mesmo quem quer se arruinar abraçaria o peito de uma estranha. Só mesmo quem quer se arruinar abraçaria o peito de uma estranha. O capítulo 7 de Provérbios descreve uma historinha, faz uma parábola muito interessante. Uma senhora, provavelmente uma jovem senhora, bonita,
Tem o seu marido que se ausenta para uma viagem longa e leva um monte de dinheiro, então ela sai à rua à procura de uma aventura para a sua noite. E é interessante como a palavra de Deus descreve aquele jovem, incauto jovem que cai na lábia dela e vai seguindo para sua casa, e lá no finalzinho do capítulo, depois leia o capítulo 7, ele diz assim: a sua casa, a casa dessa senhora prostituta, a sua casa é caminho do inferno que desce às câmaras da morte. Não se engane, meu querido, o caminho da luxúria é caminho de morte. Ah, mas é só uma olhadinha, não dá nada isso aqui, ninguém nem está vendo. O caminho da luxúria é caminho de morte. E agora, meus queridos, nós podemos então voltar ao nosso texto. Agora eu tenho certeza que esse texto vai abrir, Deus vai abrir os seus olhos para que você entenda esse texto de uma forma totalmente diferente. Vamos olhar para ele? E se o meu povo, então você e eu já sabemos que essa é uma palavra para a igreja, essa é uma palavra voltada para aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, essa é uma palavra para nós. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quem precisa se humilhar, meus irmãos? Os soberbos. Então a primeira palavra é uma palavra para os soberbos. E orar. E aí nós entendemos, quem não ora? Os gananciosos. Então agora um recadinho para eles. Orem. Quer que o Senhor cure sua terra? Quer que o Senhor perdoe seus pecados, mude seu cenário? É um recado ao ganancioso. Ore. E buscar a minha face, buscar a minha presença, é a problemática dos invejosos. Os invejosos estão tão focados em observar o outro, em ver quem é melhor, em ter esse sentimento negativo, porque afinal descobre que alguém é melhor, que ele não busca a face do Senhor. Será que é por saber que Deus é melhor que ele? E ficaria então com inveja de Deus? Interessante. E se converter dos seus maus caminhos. A ideia aqui, queridos, é metanoia, é caminhar nesse sentido, agora troca-se de direção totalmente oposta. Em grego a palavra para isso é metanoia, agora caminha na mesma direção, mas no sentido contrário. Lembra onde era o caminho da luxúria? Caminho de morte. E agora o Senhor está dizendo assim: muda, vem para a vida, caminhe pelo caminho da vida. Então agora a gente pode entender, meus queridos, que essa palavra traz um referencial, traz um chamamento ao soberbo, ao invejoso, ao que pratica prostituição, ao ganancioso. E antes que você me diga, não me enquadro em tipo algum desses, glória a Deus por isso, mas antes que você diga isso, eu quero dizer para você, em maior ou menor escala, são características que real ou potencialmente diz respeito a todos nós. Percebeu então a profundidade, querido, desse chamamento, a profundidade desse texto da palavra de Deus? Ele começa com essa condicional. Então a gente pode dizer que nós estamos diante de um quádruplo antídoto. Quádruplo e poderoso. Antídoto que pode colocar nossa vida espiritual no eixo, pode nos trazer de volta na direção de caminhar para a proximidade do reino do Senhor. Isso é tão sério, queridos. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o livrarei e o glorificarei. Meus irmãos, já parou para pensar? Deus está dizendo,
Esse ele aí é o habitante do esconderijo do Altíssimo. E nós somos habitantes do esconderijo do Altíssimo porque nós lá fomos colocados pela obra vicariante de Jesus. Então esse ele pode ser trocado pelo meu nome e pelo seu. Ele me invocará e eu lhe responderei. Que maravilhoso, é Deus que está dizendo que vai te responder. Ele me invocará e eu lhe responderei. E sem termos combinado, eu reservei a mesma passagem que o pastor Marcelo citou, só que ele contou a história inteira, né? Eu só trouxe o versículo aqui. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que pedistes, ouvi. Que coisa maravilhosa. Quem de nós, queridos, não quer audiência do Deus Todo-Poderoso? Quem não quer? Há um caminho, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu queria que você olhasse por um instante para essa gravura. Ela é maluca, então deixa eu tentar traduzir para você. Do meu lado direito, nós temos um lobo. Ele representa o velho homem. Observe sua cara, a sua ferocidade. Observe a cor dos seus olhos. Na outra ponta, nós temos uma ovelhinha representando a figura do varão perfeito. No meio, nós temos um modelo transacional. Ficou um Frankenstein, mas você vai entender a ideia. Perceba que até os olhos já mudaram de cor. Já é o olho de ovelha. Já começa a crescer lã, mas as orelhas não deixam enganar. O focinho, ainda é de lobo. Mas está a caminho. O que eu quero representar para você em relação a isso, irmãos, é exatamente esses atributos, essas características de reino que você e eu podemos nos impregnar ao longo da nossa trajetória. O lobo, o velho homem, tem atributos que vieram da soberba, que a soberba abriu porta, atributos que vieram da luxúria, atributos que vieram da ganância, atributos que vieram da inveja. É velho homem. Por outro lado, o varão perfeito, ele está impregnado de atributos comunicáveis de Deus. O que é isso? Deus tem duas classes de atributos. Os incomunicáveis são propriedade única e exclusiva dele. A onisciência, a onipresença. Isso não vai compartilhar com ninguém. A sua deidade é dele. Porém, há atributos que ele nos comunica, que ele nos transmite, meus queridos. Deixei alguns exemplos: santidade, amor, bondade, sabedoria, justiça. Você e eu, paremos por um instante. Já pensou se exatamente nesse momento Deus nos colocasse num aparelho? Poderia ser algo como essa régua aqui. O 0 é o estado de impiedade. O que é impiedade? A gente tem no senso comum a ideia de impiedade como a maldade, como a brutalidade, a falta de dó, né? Alguém impiedoso é assim. Mas o conceito bíblico não é esse, queridos. A impiedade é alguém que está tão longe de Deus, e tão desconectado dele, e tão cheio de iniquidade. A iniquidade é aquela ligação que a concupiscência faz, lembra? Esse é o estado da impiedade. Por outro lado, o estado da piedade é essa saturação de atributos comunicáveis de Deus. Isso é piedade. Não é essa ideia de bondade, de uma sofreguidão, de se doar pelo outro. Não é esse o sentido bíblico da piedade. Então imagine agora que se nós formos submetidos a essa instância, a esse teste, como será que seria o meu resultado e o seu resultado? Como será que o Senhor nos avalia nesse momento? Quão perto temos andado do reino do mundo
e quão impregnados de atributo deles nós estamos. Quão perto nós temos andado do Senhor, quão perto nós estamos do varão perfeito e, portanto, saturados de atributos comunicáveis de Deus. Essa é uma condição, irmãos, que nós precisamos pedir ao Senhor que faça em nosso coração, que revele em nosso coração. O Senhor é quem nos sonda. O salmista Davi diz: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Essa deve ser a nossa oração, queridos. Senhor, meça, como é que eu estou? Mais parecido com a ovelha ou mais parecido com o lobo? Ou parei no Frankenstein, não caminho nem para lá, nem para cá, tentando um pé num e um pé no outro reino. De forma, meus queridos, que essa é a mensagem que o Senhor falou profundamente ao meu coração. E nesse momento eu queria que nós gastássemos um instante para pensarmos nisso. Quanto eu tenho me cedido, quanto eu tenho cedido a esses serviçais do reino inimigo? Quanto que eu tenho tido dessas reações que agora nós sabemos que são espirituais, e quantas vezes nós temos dito: eu sou assim mesmo, isso é o temperamento dele, isso é a personalidade dela, é a história de vida dele, é o que ele traz na bagagem de vida. Quantas vezes ouvimos coisas como esta? E o Senhor hoje quer nos trazer um novo entendimento. O Senhor hoje quer trazer um entendimento que não, você muitas vezes, ao reagir assim, você tem se deixado levar por essa força maligna. Hoje é dia, meus irmãos, do Senhor quebrar isso em nosso coração. Hoje é dia do Senhor arrancar os atributos comunicáveis do mundo e enxertar profundamente em nosso coração os atributos comunicáveis dele. O Senhor quer que nos pareçamos com Ele cada vez mais piedade, cada vez mais menos impiedade. Você e eu precisamos entender isso.